Graça e paz, Deus abençoe a todos. O livro do profeta Amós, no capítulo 6, verso 1, aliás, a primeira metade do primeiro versículo diz o seguinte: é um duplo ai, é uma dupla advertência, é uma dupla lamentação. Ai dos que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. A segurança e a tranquilidade que o profeta está condenando, referindo-se aos habitantes de Samaria, que na época era a capital do Reino do Norte, do Reino de Israel, na nação dividida. O que o profeta está condenando não é a tranquilidade ou a segurança na qual eles viviam. O que o profeta está condenando é a acomodação e a alienação espirituais, tá? A acomodação e a alienação, porque Samaria, o Reino do Norte, muito rapidamente, não só pela influência dos vizinhos que eram ricos e poderosos, mas também motivado pela ganância dos próprios líderes, o desejo extremo de dominarem sobre o povo e separarem o povo do Deus de Israel, principalmente no tocante à prestação de cultos, porque o templo ficava no Reino do Sul, ficava na cidade de Jerusalém. Construíram-se altares e santuários por todo o Reino do Norte, todos voltados para a idolatria. Alguns dos profetas pelos quais as pessoas são mais apaixonados, né, o ministério deles foi no Reino do Norte. Amós é um desses homens. E no capítulo 6, Amós está condenando a arrogância e a vaidade. No verso 8 ele diz: Eis que Deus jurou por si mesmo, assim declara o Senhor Deus dos exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio seus palácios, por isso entregarei à cidade tudo o que nela há. Não só a idolatria, que havia se instalado de forma oficial no Reino do Norte, mas também a falsa segurança na qual se apoiavam as principais lideranças do povo, o dinheiro, a ganância. A Bíblia declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, colocar o dinheiro acima de tudo, colocar o dinheiro acima de Deus. Aí é uma questão bastante subjetiva, porque a pessoa pode ser muito apegada ao dinheiro e não possuí-lo, ser um idólatra também. Não é só a riqueza, mas a acomodação e a confiança no dinheiro e não no Deus Todo-Poderoso. O Salmo 146 diz o seguinte: a Bíblia não condena o rico, a Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia condena as riquezas mal adquiridas, tá bom? E condena aqueles que são negligentes com as suas responsabilidades. No Monte de Samaria, as pessoas viviam lá em suas festas, as suas comemorações. O profeta está sendo até bastante respeitoso aqui, né? O trato que ele dá à revelação não entra nos detalhes. Está falando da acomodação e da alienação, das festas, dos banquetes, das músicas, mas isso eram as portas para outras coisas. Praticamente quase todas as atividades tinham uma conotação com o paganismo ou com a idolatria e as depravadas formas de culto que existiam naqueles dias. Ao contrário desse pensamento, o Salmo 146 inicia com Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. E o salmista afirma: louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Não conteis com os príncipes, com meros seres humanos, são incapazes de salvar. O homem é incapaz de salvar. Não há no ser humano o poder para salvar a quem quer que seja. É o que o salmista convoca o povo nesse salmo aqui, que é um salmo didático, é um louvor a Deus pela sua misericórdia, mas é um salmo de instrução. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó e por esperança
o Senhor seu Deus. Feliz, verdadeiramente feliz, não é aquele que se apoia no homem, nos poderes e habilidades humanos, ou nas riquezas que são, ou nos valores que são importantes para o ser humano, mas sim aquele que se apoia e se fundamenta em Deus. Por que Deus? Porque Deus fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre. Deus é fiel. Deus faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e atitudes dos ímpios. O eterno Deus reina para sempre. Ele é teu Deus, ó Sião, teu rei de geração em geração. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é teu rei, ó Sião. Ele é o rei daqueles que a ele temem. E ele é o rei, é o Deus de toda a terra, de toda a criação. Então há esse contraponto entre o estado de condenação que viveu o povo de Israel, o povo de Deus aqui, conforme a profecia de Amós, a alienação, a acomodação, né, a preguiça, né, a lerdeza, a indisposição em obedecer a Deus, aproveitando-se das riquezas e dos bens desta terra e desta vida. É essa a condição que coloca toda uma nação debaixo da condenação. Lideranças irresponsáveis, inconsequentes, mundanas, preguiçosas, alienadas, que confiam nas riquezas e não no Deus Todo-Poderoso, conforme o salmista declara. A verdadeira felicidade, a alegria e a paz está no confiar em Deus que pode todas as coisas. Quando se fala de dinheiro, quando se fala de riquezas, o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, e é esse o texto aqui que nós queríamos colocar, esses textos não são uma escolha minha, tá? Esses textos são oferecidos aí a todos os cristãos através de uma biblioteca que faz essa programação de leituras bíblicas. Quando eu me propus a apresentar alguns textos de domingo, eu não selecionei os textos, é chamado Lecionário Comum Revisado. Cristãos de todo o mundo, ou de boa parte do mundo, usam esses textos para as suas pregações, para os seus sermões. E para não ficar limitado à minha cabeça ou à minha percepção da realidade, eu recorri a esses textos que são sugeridos, o que me obriga a fazer uso de textos e de contextos que eu provavelmente jamais utilizaria num dia de domingo. Por isso que é bom ter uma programação, né? Não estar submetido ao eu acho, eu penso, isso é importante, ou o que está sendo dito, anunciado, né? Não ser um mero reprodutor de conteúdo, muito embora eu nada tenha contra os reprodutores de conteúdo. O apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, falando dessa situação, porque isso não é uma coisa sem importância. A Bíblia não coloca as dificuldades como plano de Deus para o cristão ou para quem quer que seja. Os desajustes que temos no mundo, na sociedade, sabemos que decorrem do pecado, mas sob a perspectiva do ente humano, grande parte do sofrimento que há no mundo é causado pela cobiça, pela ganância, pelo chamado amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, que a Bíblia afirma que é a raiz de todos os males. Se a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque o é. Com isso, não estamos insinuando a ninguém que a pessoa tem que abrir mão do seu dinheiro, dos seus bens, da sua fortuna para servir a Deus. Não, não é isso. Não é isso. Não é nada disso. Que a Bíblia também afirma que riquezas e bens duráveis são dons de Deus. E com todo dom vem uma responsabilidade. Quer sejam dons
materiais, quer sejam dons espirituais, intelectuais. Não é a questão da natureza ou caráter do que a pessoa recebeu de Deus, mas o, como é utilizado para a glória de Deus, tá bom? Não há nenhum motivo na Bíblia para se instituir uma perseguição às pessoas que são ricas. Não há nada disso. Não é essa preocupação, não é essa intenção da palavra de Deus. Justiça fará Deus. Se alguém está sendo injusto, é responsabilidade dele com Deus. Nós devemos procurar viver de maneira justa, porque tanto o grande quanto o pequeno serão submetidos ao mesmo julgador, ao mesmo juiz, que julga retamente, que julga corretamente. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele fala dessa preocupação dele, apóstolo Paulo, e dessa preocupação dele para com o jovem Timóteo, devido a tudo que Timóteo estava experimentando aí, nesse momento em que Timóteo havia sido quase que lançado às feras no ambiente cristão, né? Colocado ali como representante do apóstolo, enviado pelo apóstolo para estar à frente de uma igreja e orientar essa igreja segundo a vontade de Deus. E o jovem Timóteo passou por várias dificuldades, principalmente por ser jovem. Se alguém ensina falsas doutrinas, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, a partir do verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, teologia é uma palavra inserida no texto. Muito provavelmente a palavra utilizada pelo apóstolo é a doutrina, o ensinamento correto. Mas podemos usar aqui a palavra teologia, que tem um sentido de doutrina, porque a palavra doutrina hoje é utilizado pelas igrejas como meio de caracterizar as suas perspectivas pessoalizadas ou individualizadas, né? O que as distingue. Estranhamente, entre os cristãos há uma grande preocupação em se distinguirem uns dos outros. Somos todos cristãos, não, mas nós somos cristãos porque aqueles são cristãos que outra coisa. É impressionante isso, mas é normal e é comum aos seres humanos. Se alguém ensina outra doutrina, fala outros conceitos, outras regras, se tem uma teologia nova que não seja uma teologia para louvor da glória de Deus, o apóstolo Paulo fala, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Isso está no modo de superabundância. O nível de esquizofrenia no ambiente religioso, na atualidade, é alarmante. Muitos não querem admitir, não querem que se use essa palavra. Eu nem me preocupo com os charlatões, com os enganadores, eu nem me preocupo com aqueles que são meros artistas, tá bom? São meros artistas, sempre foram artistas. Se apresentam como artistas, se apresentam defendendo um personagem ou uma personagem, uma caricatura, e fazem o seu show, o seu espetáculo, a sua apresentação. Algumas instituições, algumas igrejas, algumas denominações têm no seu hall de ministros um espaço para esses patifes, que, na minha opinião, já é um patife por ser uma simulação, um simulacro, uma caricatura. Mas ainda está num contexto de igreja show, igreja espetáculo, igreja entretenimento, igreja parquinho, igreja infantilizada. Tá? Tem um contexto, tem uma justificativa. Não é isso que a palavra de Deus está aqui falando, porque isso daí faria com que o apóstolo Paulo perdesse os poucos cabelos que ficaram na cabeça dele. Há um nível de esquizofrenia religiosa. Doença. Você pode falar que é um aspecto doentio da mente, da alma ou do espírito. E tem se intensificado devido ao nível de alienação.
O charlatão, o enganador, ele sabe que ele está promovendo um espetáculo, um show. Ele vende, ele vai lá, ele negocia com o padre, com o pastor, isso, aquilo, ó, é um show, é um espetáculo, é uma apresentação, é isso, é tanto, eu quero tanto, tá? Tem alguma coisa que você quer que eu não fale, alguma coisa que você quer que eu evite, eu posso evitar. Outros falam, ó, eu nem faço questão, mas eu tenho um contrato aí, eu sou obrigado a falar dessa pessoa e desse movimento, porque eu sou pago para dar vazão a isso. Por si só já é errado, já é pecaminoso, mas está dentro de um contexto, vamos falar de liberdade de expressão religiosa. Agora, há um nível alarmante de esquizofrenia, de paranoia, de adoecimento espiritual que tem invadido as igrejas. Há pessoas que estão vivendo num nível de alienação da realidade bastante perturbador. Negação da realidade. Negando a realidade. Negando a palavra de Deus. E se permitiram convencer ou convenceram a si mesmas de que são instrumentos de Deus para a salvação, para a transformação, para a edificação e coisa e tal. Esse aspecto, aqui e acolá, tem sido abordado num ambiente fechado a quatro paredes, para ministros religiosos, né, para os profissionais da fé. Mas o fato é que você pode observar abertamente esses diversos quadros mentais bastante preocupantes. E eu entendo que se a igreja não tratar disso com certa brevidade, os riscos são os mesmos que são vistos mundo afora, que resulta em violência, destruição, comportamento equivocado, tá? Porque esses estados mentais doentios, mórbidos, por assim dizer, nós sabemos que no ambiente religioso, sob a perspectiva da espiritualidade, são não são nenhuma porta, são uma avenida que se abre para os espíritos enganadores, né? O espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Aquele que é incapaz de cuidar de si mesmo não pode estar à frente do cuidado para com outras pessoas. Precisa de ajuda, precisa ser ajudado, tratado, curado e reintegrado. Isso com obviedade. Não tratado como uma nova versão de uma manifestação ou realização espiritual de Deus nos dias de hoje. O apóstolo Paulo continua. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Está aqui um caminho para a esquizofrenia espiritual. Está aqui um caminho para que se perca o discernimento nas coisas espirituais. O apóstolo Paulo. São as pessoas que imaginam que a piedade, está aí uma palavra que daqui a pouco você não encontrará mais nas Bíblias, né? A piedade, o pio, que é o santo, a piedade, a santidade, que a Bíblia declara, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Também afirma, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, mas tem aquele que acredita que a piedade, a santidade, é fonte de lucro. Mas como a piedade pode ser fonte de lucro? Se a piedade, a santidade, é o processo pelo qual o Espírito Santo conduz a pessoa à maturidade espiritual, preparando-a para viver e para estar em plena comunhão com o Senhor. É a pessoa que acredita que o domínio sobre o processo é a garantia de fonte de lucro, porque ela não participa do processo. Ela é justamente o oposto, ela não se entrega ao caminho da piedade, mas é capaz de discorrer heroicamente sobre o caminho da piedade. Ela não se entrega ao exercício da santidade ou da santificação, mas discorre com extrema ousadia sobre a relevância ou importância de ser santo, muito embora para os outros, para ela não, porque o interesse é o dinheiro. O apóstolo Paulo, contextualizando
É isso. As pessoas sonham muito. O passado distante e o futuro incerto são considerados por alguns como que uma mina de ouro ou uma volta ao paraíso, ao Éden. Não, dificuldade é a mesma. Por quê? O elemento humano é o mesmo. O ser humano não muda tanto. Pode mudar o tom da cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo, as vestes, tá bom? O idioma, o sotaque, alguns hábitos do ambiente cultural, mas a matéria-prima é a mesma. O ser humano tem permanecido o mesmo, invariavelmente. Ou ele busca servir a Deus, ou, como ocorre aqui e acolá, ele se entrega às riquezas. E as riquezas têm uma conotação, um amplo leque neste mundo, na sociedade na qual nós vivemos. Nós vivemos na sociedade, o Brasil, as pessoas falam que é capitalista. Não, o Brasil não é capitalista. O Brasil é uma sociedade consumista. O brasileiro é programado para consumir. O brasileiro é tratado como um trabalhador e consumidor. O brasileiro ele tem a sua formação nessa ambientação. Ou está trabalhando mais do que o escravo, ou está consumindo. Se ele não estiver apto para consumir, ele é descartável. Se ele não estiver apto ao trabalho, ele é descartável. A nossa formação cultural, nossa cultura na sociedade, ela pisa, ela marca bem estes pontos. Coisa desprezível e vergonhosa é o ambiente religioso explorando os conceitos de uma sociedade de consumo. Tratar o cristão, tratar o fiel como consumidor, tá bom? Consumidor do ambiente de fé. Aí eu não preciso entrar em detalhes, basta olhar, basta observar e refletir. Marco, como se muda isso? Isso passa. Isso gera um autoesgotamento, isso gera esfriamento, gera revolta, gera indignação, gera ira, porque é um ambiente propício para a proliferação do pecado nas suas diversas formas e manifestações também. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, verdadeira riqueza. Aqui o apóstolo Paulo é um desses homens que não se preocupou em ter prejuízo. Não se preocupou em ter prejuízo pelo reino de Deus. É um daqueles homens que, tocados por Deus, chamados por Deus, não tiveram problemas em renunciar. Porque foi o próprio Deus, em Cristo Jesus, que os chamou, que os vocacionou, que os preparou para essa vida. A alegria do apóstolo Paulo, a alegria do rabino Saulo, ou Saul, que agora estão ressuscitando os nomes em hebraico aí, não há nenhum mal. Eu acho muito importante que as pessoas jamais esqueçam. É importante ser lembrado. Durante um tempo a igreja procurou apagar da história a identidade étnica e religiosa desses homens. Falam que o apóstolo Paulo tornou-se cristão. Mas falam que tornou-se cristão como se ele tivesse se tornado um católico, ou como se ele tivesse se tornado um protestante, um anglicano, um luterano, um evangélico, um neopentecostal. Não, não é isso. O apóstolo Paulo não se esvaziou da sua identidade religiosa judaica e não renunciou à fé dos seus pais, não renunciou à sua identidade étnica, cultural e social. Não há essa renúncia. Há uma aceitação e uma compreensão do propósito de Deus, do plano de Deus para com o povo. Agora, se o povo não deu ouvidos, essa não é a desculpa que o apóstolo Paulo usaria. Ele ouviu. A ele Deus revelou o Cristo Jesus. Ele ouviu, ele viu e ele atendeu, ele obedeceu e ele viveu. Esses riscos aqui que o apóstolo Paulo está alertando o jovem Timóteo não era uma novidade em nenhum lugar do mundo, porque não eram novidade no judaísmo, não são novidade no paganismo. Agora, na igreja de Cristo Jesus,
não deveria, não deveria ser uma regra, não deveria ser uma prática aceitável, porque é o caminho que afasta da verdade. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Devemos estar satisfeitos, satisfação, alegria. A alegria. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Você vive no mundo, nós vivemos no mundo, numa sociedade que diz, que insinua e que programa a sua mente ali. Propaganda, 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 propaganda. Se você não tem isso, se você não frequenta determinado ambiente, se você não tem acesso a determinadas marcas, você é infeliz. Que alegria e felicidade, ninguém é apresentado em depressão dirigindo vamos falar uma marca aqui, que é uma Ferrari, um Lamborghini, uma coisa. Ninguém. Não é isso? São apresentados como pessoas num iate. Ninguém é apresentado. Você nunca viu uma propaganda de alguém no iate segurando a âncora, amarrando no pescoço e pulando no oceano. Você nunca viu. As propagandas que você vê é de uma alegria exuberante, de uma alegria que beira a perfeição, como se o paraíso fosse naquele espaço caríssimo e para poucos. Faça parte dos poucos. Não é esse o caminho proposto pela palavra de Deus. Satisfação, alegria podem ser encontrados nas coisas mais simples nesta vida. E tem algo que não é simples. Não é simples. É a salvação de Deus em Cristo Jesus. É valioso. É extremamente abundante em riqueza, em sabedoria, em poder para santificar, poder para conduzir pelo caminho da piedade. Poder que faz com que a pessoa compreenda que a sua vida, os seus bens, os dons recebidos, podem estar a serviço de Deus, podem estar a serviço do reino de Deus. Como já dizemos, não é uma questão de pegar e entregar para a igreja. Não, não é isso. É a boa administração, é a mordomia, é o reconhecimento de Deus. Reconhecer que há um Deus nos céus, há um Deus que reina neste mundo, na terra. Há um Deus que nos socorre e há um Deus que traz com a sua revelação um chamado à santificação, um chamado à santidade. Quer sejam ricos, quer sejam pobres. É que nós pobres somos maioria. A riqueza não seria riqueza se a maioria fossem ricos. O que distingue a riqueza é que ela está nas mãos de poucos. Se você juntar os pobrezinhos aí, somos 8 bilhões no planeta. Tá? Não são só 7 milhões que são pobres, são muito mais. Tá? Mas se você juntar, você teria uma riqueza também. Mas é que o mundo não é assim, nós não vivemos uma fábula, nós vivemos uma realidade, nós vivemos a verdade. O mundo é dominado pela ganância, pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao poder, pela paixão pelas riquezas, pela busca desenfreada por uma segurança eterna nas riquezas, coisa que não existe, coisa que não é possível, tá bom? Coisa que não é possível, essa segurança que a pessoa busca, essa paz, essa tranquilidade, está em Deus, oferecido a todos gratuitamente em Cristo Jesus. Nas riquezas, você tem responsabilidades, você tem trabalho. Não que seja errado trabalhar pelas riquezas, não que seja errado ser abençoado e enriquecer. Não é necessariamente errado, que a Bíblia condena as riquezas mal adquiridas. Mas aqui o apóstolo Paulo nem está condenando as riquezas mal adquiridas. O apóstolo Paulo está condenando aqueles que querem transformar o evangelho de Cristo Jesus em fonte de riqueza, em fonte de lucro, querendo tirar mais do que convém, explorando. É por isso que devemos estar satisfeitos com o que tivermos, satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam, que afundam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Aqui o apóstolo Paulo, tá?
Meu irmão, tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração. Ah, eu quero ser rico. Você pode até conseguir. O preço será elevadíssimo. E a Bíblia fala que não valerá a pena. Você pode viver bem com um pouco menos. Você pode viver muitíssimo bem com um pouco menos. Não terá valido a pena, não terá valido a pena você somar lá os seus milhões e olhar em volta e eles serem totalmente seus, somente seus. E para mais nada e para mais ninguém. Não terá valido a pena. A vida não é um livro contábil. A vida não é um livro de contabilidade, de ganhos e perdas. A vida é para ser vivida, de ganhos e gastos. A vida é para ser vivida para a glória de Deus. Para a glória das riquezas, desencadeará um processo de esvaziamento. Porque quem conseguiu o seu primeiro milhão caiu numa ansiedade, numa depressão que o leva a buscar os 10 milhões, os 100 milhões, e agora o mundo está aí com os bilionários que querem lá centenas de bilhões e já estão tentando fabricar aí um trilionário, né? Ah, é o homem mais rico do mundo. E riqueza que não serve para nada. Não consegue fazer o bem praticamente ninguém. E se tentar, as instituições, o poder deste mundo os impedem. Então, é possível viver bem com Deus, é possível viver bem neste mundo, viver em paz, e é possível viver em santidade, no caminho da piedade ou da santificação, que é o apóstolo Paulo aqui orienta ao jovem Timóteo. Não se iluda, não se iluda, não se preocupe com roupas caras, não se preocupe com aparência. A verdadeira riqueza que te foi conferida é a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Se eles vivessem só no sofrimento deles, eu ficaria em silêncio, nós ficaríamos em profundo silêncio. Acontece que o sujeito se corrompeu e ele quer levar outros para o inferno dele. Mas como você fala disso, o cara é rico, tem jatinho, tem jatão, tem aviãozinho, tem aviãozão, tem iate, tem isso, tem aquilo. Ele tem todos os espaços nos quais ele pode estar por algum tempo, um de cada vez, e em nenhum deles, o Espírito de Deus está. E não tem paz, não tem paz. Quando a pessoa usa o dinheiro para se defender, quando a pessoa usa o carrão, o jatão, o iate, a mansão, usa até o nome de Deus, saiba que essa pessoa está no inferno. Saiba que a vida desta pessoa é um inferno. Ah, mas eu estou vendo a aparência. Você está vendo a aparência, a fachada. Porque a fachada engana, né? A joia desvia o olhar. O relógio de $50 mil desvia os olhos. O terno caríssimo desvia o olhar. Tem até um certo brilho, um certo reflexo. Tudo feito, pensado, planejado para criar uma imagem de bem-estar. Mas se você conseguir olhar no fundo dos olhos do sujeito ou da sujeita, falar, e aí, meu irmão, e aí, minha irmã, como vai sua alma? Está podre. O preço a ser pago para frequentar o espaço que não era para você, para expressar uma vida que não é a sua. Ah, mas é um ministro de Deus e pode. Claro que pode. Pode e deve viver bem, conforme as possibilidades do lugar onde ele vive, da igreja, da instituição que o sustenta, que o auxilia, porque ele é uma bênção, ele é para ser bênção. Ele está lá para cuidar, para ajudar, para orientar, para proteger, para ser ali uma expressão, um guardião da verdade.
Se ele se corrompeu, o problema é dele, não a paz. E não há ninguém neste mundo. E olha que eu não dou valor à pobreza, não é essa a questão. Eu não gosto de ser pobre. Aliás, não conheço nenhum pobre que goste de ser pobre. Todas as pessoas que eu conheço, que eu conheci até hoje, se pudessem, estariam vivendo melhor, numa casa maior, um terreno maior, um carro melhor, né? Um trabalho mais tranquilo. Mas todas as pessoas que eu conheço conseguem experimentar alguma paz, alguma alegria, alguma segurança, fé e confiança em Deus, de que vai melhorar, de que todo esse mal vai passar. O que foi condenado desde os dias do profeta Amós, o que é condenado nos dias de hoje, a condenação é a mesma, porque Deus não muda. Na tribulação, no sofrimento, na angústia, a pessoa se aproveita do ambiente de fé para salvar para si o que ela julga importante: o dinheiro, a ganância, o amor ao dinheiro. Não divide, não partilha, somente suga, somente subtrai, somente retira. É o que já falamos, foram bênçãos, foram gigantes. Alguns, não todos, alguns se tornaram um fardo. São uma verdadeira cruz que a igreja hoje carrega, tá? Porque se deixaram levar pela ganância. Marco, e o que fazer? Seguir a nossa vida, ter como exemplo o que foi estabelecido na palavra de Deus. E quanto a esses homens, eles que se entendam com Deus, não é o que eles dizem? Que são amigos de Deus, que são íntimos de Deus, que Deus fala com eles o tempo todo, todo dia, toda hora, o tempo todo. Então, eles que se entendam com o Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus deixa bastante evidente o destino destes homens e dessas vidas. O próprio salmista fala: não os inveje, não os inveje, não os inveje, porque o fim deles será trágico. O fim deles será trágico. Basta você abrir o livro de Apocalipse, basta que você leia os evangelhos, que você terá a noção do fim reservado a quem abandona a confiança em Deus, a quem deixa de lado a revelação de Deus, a quem desdenha do caminho da santidade, da necessária piedade e se deixa levar pelo lucro, pela ganância, pela cobiça. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz. Muita paz.